Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos iniciando mais um dia do nosso retiro quaresmal. Hoje é o 24º dia do nosso retiro quaresmal. E hoje nós vamos meditar com o Evangelho de São João, capítulo 5, versículo de 17 a 30. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto, também eu trabalho. Então os judeus ainda procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, Jesus chamava o Deus de seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade, eu vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostrou tudo o que ele mesmo faz. E ele mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscitou os mortos e lhe dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade, eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, pois vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme escuto, e o meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. O Evangelho de hoje nos revela uma das declarações mais profundas de Jesus sobre quem ele é. Jesus diz algo que vai escandalizar os judeus. Meu Pai trabalha sempre e, portanto, eu também trabalho. Eles entenderam imediatamente o que significava. Jesus chama a Deus de Pai e se coloca como filho, participando assim da mesma obra de Deus Pai. E por isso querem matá-lo. Porque quando Jesus entra na história humana, ele não vem apenas ensinar moral ou religião. Jesus vem nos dar a sua própria vida. Por isso ele diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou possui a vida eterna. Já passou da morte para a vida. E é exatamente isso que Jesus nos propõe. Que nós possamos acreditar nele, acreditar no Pai que o enviou para possuirmos a vida eterna. Jesus não coloca isso no futuro. Você terá a vida eterna. Ele diz, já possui a vida eterna. Por um sentido muito simples, a vida eterna não começa depois da morte. Às vezes a gente
vai deixando muita coisa, vai retardando muita coisa na nossa vida, fazer o bem, buscar a Deus para depois, para depois, para depois. Mas retardar isso é talvez se negar a oportunidade de nunca possuir a vida eterna, porque a vida eterna começa agora. A vida eterna começa já. Nós iniciamos essa participação na vida do reino desde o momento que nós escolhemos por Deus, desde o momento que nós buscamos fazer a vontade de Deus. Jesus faz uma declaração importante, ele diz: os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Isso não se refere ao fim dos tempos. Isso se refere agora. Porque existem pessoas vivas, mas que não têm esperança. Existem pessoas vivas que estão presas em seus pecados. Existem pessoas vivas que estão esmagadas pela culpa. Existem pessoas vivas, mas que vivem uma vida sem sentido. Cristo entra na nossa realidade e diz: levanta-te, eu te dou a vida. A voz de Jesus ressuscita a alma. E hoje o Evangelho também nos diz algo muito sério. O homem morre espiritualmente quando passa a viver somente a sua própria vontade. Por isso Jesus diz: eu não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E aqui está o segredo da verdadeira vida. Aqui está o segredo da vida eterna. Quando a gente vive para si, a gente entra na morte interior. Quando a gente vive para Deus, a gente entra na vida. Justamente porque a vida está em Deus. E buscando a Deus, nós encontramos a vida eterna. No final, Jesus vai falar também sobre o julgamento. E ele diz: os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida. Os que praticaram o mal para a condenação eterna. O mundo moderno gosta de Cristo, sem julgamento, sem conversão, sem verdade. A vida eterna tem consequências. Cada escolha constrói o nosso destino. Por isso que a vida agora, cada atitude, cada escolha que nós fazemos determina o nosso futuro. A misericórdia de Deus está disponível agora. A misericórdia de Deus está disponível para nós. E a gente vai receber a misericórdia de Deus na nossa vida quando nós deixarmos Ele fazer o que quiser em nossa vida, quando Ele falar ao nosso coração, nós vamos nos encontrar com Deus. Peça a Jesus que te ajude, que você consiga fazer parte da vida eterna, que você consiga fazer com que Ele participe de sua vida. Vamos rezar com essa palavra e pedir a Cristo que nos ressuscite, que construa a eternidade nas nossas almas desde já. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Cada conta grande nós vamos rezar: Jesus, voz da vida, ressuscita a minha alma. E nas contas pequenas nós vamos rezar: Jesus, prepara-nos para a vida eterna. 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 Jesus, voz da vida, ressuscita a minha alma. Jesus, prepara-nos para a vida eterna. 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 Jesus, voz da vida, ressuscita a minha alma. Jesus, prepara-nos para a vida eterna. 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 Jesus, voz da vida, ressuscita a minha alma. Jesus, prepara-nos para a vida eterna. 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 Jesus, voz da vida, ressuscita a minha alma. Jesus, prepara-nos para a vida eterna. 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 Jesus, voz da vida, ressuscita a minha alma. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, egredados filhos de Eva, vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E a pois advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre.
ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba agora essa oração na sua vida, abre o seu coração para que eu possa rezar por você. Senhor Jesus Cristo, Filho do Eterno Pai, Tu que tens a vida em Ti mesmo, hoje nós nos colocamos diante da Tua voz. Se existe em nós morte espiritual, ressuscita-nos. Se existe pecado que nos aprisiona, liberta-nos. Se existe culpa que pesa sobre as nossas almas, lava-nos com a Tua misericórdia. Senhor Jesus, fala ao nosso coração agora. Assim como dissestes ao paralítico, levanta-te, dize também à nossa alma, levanta-te da tristeza, levanta-te da culpa, levanta-te do medo. Eu renuncio a tudo que me separa de Ti. Eu quero proclamar hoje, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Repita isso. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Que a Tua voz, Senhor, penetre a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração, e que nós possamos hoje passar da morte para a vida, porque cremos no Teu santo nome, porque cremos na Tua vontade em nossa vida. Nós cremos, Senhor, que passaremos da morte para a vida. Amém. Hoje você vai, como penitência, repetir no seu interior: Jesus, ressuscita a minha vida espiritual. Repita isso ao longo de todo o dia: Jesus, ressuscita a minha vida espiritual. Hoje também você vai procurar as pessoas que você precisa te perdoar, que você precisa perdoar. Se possível, procure uma boa confissão. A vida de Deus, a vida imortal, a vida espiritual começa quando nós lavamos a nossa alma com a graça de Deus e saímos da morte para a vida. Peça a Deus o dom da graça, de uma boa confissão, para que você, livre do pecado, você possa estar cheio de Deus. Peça isso hoje de forma mais enfática. Jesus, me faz passar da morte para a vida. Todos nós precisamos viver em Deus. Todos nós precisamos da graça de Deus na nossa vida. Continuo precisando da sua ajuda. Curta, compartilhe esse vídeo. Deixe a sua mensagem falando o que você está achando. Dê seu testemunho para que outras pessoas possam ser edificadas com o seu testemunho ao participar dessas manhãs de oração. Vamos espalhar ao mundo a boa mensagem, a mensagem de Deus. Vamos espalhar pelo mundo o Santo Evangelho para que mais pessoas creiam. Que você tenha um ótimo dia, um abençoado dia. Que Deus te guarde, te proteja, te livre de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado pela sua presença nesses dias conosco e fique com Deus.